segunda, que as irmãs possam, né, me olhar com os olhos espirituais. Porque, apesar de eu ser bem nova, né, assim, muitas aqui talvez tenham até a idade para ser minha mãe, né, outras irmãs, então, que vocês possam de fato olhar para mim como o Senhor mesmo falando, né? Amém. E o tema, no caso, as mulheres do Novo Testamento. Eu separei uma escalazinha, né, de várias mulheres do Novo Testamento. No caso, visando as mulheres que foram curadas, claro que eu não vou falar todas, né, do Novo Testamento são várias. Então, eu separei algumas. E mostrando as mulheres que foram curadas, né, que tiveram encontro com Jesus, e qual a atitude que elas tiveram depois de terem sido curadas, né? Inclusive, se alguém puder, por favor, porque na verdade já para ter um quadro, como não tem, que depois no final eu vou precisar. Não, porque é muito pequenininho. Que alguém pudesse ficar responsável de, à medida que eu for falando, puder fazer um quadrozinho, tipo assim, a mulher, né, o sintoma, que é o que ela tinha, e qual a reação que ela teve. Se alguém puder fazer isso enquanto, à medida que eu vou falando. Melhor no papel. Acho que aqui vai falhar um pouco. Melhor no papel. Chamei. Lá em cima na salinha não tem um quadro igual esse que dá pra escrever com giz? Não, é só pra depois eu arrancar os nomes, que eu vou fazer um negócio no final. Não é assim, é só pra escrever mesmo. Um papelzinho. Pode anotar, Arlete? Arlete. Eu não entendi. Ela quer que anote assim, ó, uma mulher que teve um sintoma e o resultado dela pode. O nome da mulher, o sintoma que a mulher teve E a reação. É a atitude que ela teve depois de ter sido curada. Justamente. Amém. Então, a primeira delas, eu vou falar sobre a sogra de Pedro. Isso está em Mateus capítulo 8, versículo 14 ao 15. Aí a gente, vamos fazer assim para poder ser mais rápido, né? A primeira que achar pode ler.
você tocou tanto na fonte e está tão saciada que nós estamos completas, sabe? Amém. As coisas exteriores não vão nos afetar, entende? Então, essa mulher aqui, ela estava insaciada, né? Todo mundo já conhece a história que ela, né, estava com o quinto marido que não era dela. Isso será se é porque ela gostava tanto de companhia de homem, gostava de trocar de homem? Não, é porque ela estava insaciada e ela achava que a sede dela ia saciar com um homem. Então ficava com um, dava certo, ficava com outro e ficava trocando, né? Então às vezes a gente tenta se regozijar em muitas outras coisas e não dá certo. Então, por exemplo, 1 Samuel 2, versículo 1 fala que Ana se regozijava no Senhor. Gente, isso é muito forte. Ana se regozijava no Senhor. Isso é na oração dela, após ela ter orado para poder o Senhor dar um filho para ela, né? Então, assim, o coração dela não se regozijava em ter um filho. Ela era estéril, né? Não podia ter filhos, né? Que todo mundo já conhece a história. Então, assim, ela estava muito alegre. Mas não porque Deus ouviu a oração dela e ela teve um filho. Ela estava alegre pelo Senhor, né? Ela tinha uma alegria no Senhor, né? Senhor Jesus. E aqui no versículo 14, né? Fala, aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. O Senhor, ele não nos sacia por algum momento, por momentos instantâneos. A maneira como ele nos sacia dura para a vida eterna, né? Nós podemos estar saciados para toda a vida, né? Senhor Jesus. E aí vem a história, né? Eu vou pular aqui no versículo 28. Ele fala assim: quanto a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e veja um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Então, o cântaro aqui, no caso, seria aquilo que impede de nós anunciarmos a palavra. Sim. Né? Ela deixou o cântaro e foi até a cidade. Então, por isso que eu toco muito, né? Porque aqui é uma mulher que pregou o evangelho. Entendeu? É uma mulher que pregou o evangelho. Ela foi saciada, mas ela não foi egoísta, não ficou aquilo só para ela. Porque os samaritanos, eles não conheciam Jesus, eles não sabiam quem que era, né? Talvez ouviu falar, vai vir o Messias e tudo, mas assim, não sabia quem era Jesus. Então, ela teve encontro com Jesus, tocou na fonte, foi saciada, mas não ficou só para ela. Ela foi até a cidade e ela deixou o seu cântaro, né? Então, o cântaro aqui seria: o que é na nossa vida que nos impede de pregar o evangelho? O que tem na nossa vida que impede de anunciarmos a Cristo? Todas nós aqui tocamos na fonte, todos temos Cristo, né? Somos saciadas com muita palavra, né? De final de semana, de conferência, alimento diário, livros, enfim, as nossas próprias experiências com o Senhor, né? E nós precisamos, irmãos, não ser egoístas, né? Não ficar isso só para nós, precisamos anunciar. E então, assim, aí cabe a cada um de nós pensarmos, né? Talvez meu canto é a vergonha, talvez, não sei, né? A timidez, falta de coragem, na verdade é tudo sinônimo que eu tô falando, né? Então, assim, pode ser muitas coisas, não sei, nós precisamos pensar e, Senhor, qual é o cântaro, né? Que está impedindo de eu anunciar o Senhor? Tantas coisas que o Senhor tem feito na minha vida. E aqui, eles tiveram uma atitude, eles foram com ela. Eles foram com ela. Mas como é que é? Quer dizer que existe um tal de Jesus aí que falou tudo da sua vida? Não, eu vou ter que ver esse negócio, né? Então, olha só. Primeiro, ela levou Cristo a eles, porque ela falou de Jesus. Segundo, ela levou eles até Cristo. Porque no versículo 30 fala: saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Então, quando nós levamos Cristo para as pessoas, automaticamente elas vão vir até Jesus. Elas vão vir até Cristo, né? Senhor Jesus. E no versículo 39 tá a consequência, né, dela ter falado de Jesus para eles. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher que anunciara: ele me disse tudo quanto tenho feito. Ela não falou muitas palavras, ela só chegou e falou: gente, tem um homem ali que falou tudo quanto eu tenho feito. Entendeu? Olha só, isso foi um testemunho pessoal. Foi um testemunho pessoal. Então, assim, o testemunho dela fez com que muitos samaritanos crescem no Senhor Jesus, né? Então, assim, olha só que rico. Uma mulher foi usada para poder levar o nome do Senhor para os samaritanos. Senhor,
começa no 21, mas aí começa no 21, aí ele vem e já vem uma outra história, né? Então, para resumir, aí a gente pode ler a partir do versículo 39. Que aí Jairo vai lá, né, fala com Jesus, fala da filha dele, e aí Jesus vai até a casa dele. Aí, a partir do versículo... Ou melhor, eu queria fazer uma dinâmica antes. Que aí vocês vão entender o porquê da dinâmica aqui, né? Eu queria fazer uma dinâmica antes, deixa eu ver. Eu quero a Cida. Vem cá, Cida. A Cida, a Arlete e mais 3 irmãos. Mas quantos? 3. 4. 4 irmãos. Arlete. Mais fácil? Não, sim. Tá bom. Duas mais 4, hein? 2 mais 4. Nossa, não é? As outras irmãs vêm aqui, menos a Arlete. A Arlete vem. São 4. Nós 5 mais 4. Mais 4. Deixa eu ver aqui como que eu faço. Deixa eu ver a página. E aí, Cida? Tá. Posso falar? Vai. Quando a Cida começar a falar, vocês... Pode falar. Tá. De novo lhe falava Jesus, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Arlete, fala o versículo completo que a Cida... Ixi, onde Quem me fala? segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Faltou só uma parte. Foi isso aí, mas faltou o início, né? Tá um vídeo bom, né? Os irmãos estavam querendo me distrair. Aqui, ó. O que eu quero dizer com essa dinâmica, né? O que eu quero dizer? Porque aqui, nós estávamos lendo Marcos, né? Capítulo 5, que eu ia entrar no versículo 39. Quando Jesus entra, fala assim: ao entrar, lhes disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. Aí no versículo 40 fala assim: e riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele e entrou onde ela estava, né? Essas pessoas que estavam rindo de Jesus, aqui na dinâmica, mostrando o quê? A Cida representando Jesus, né? Sim. Jesus fala conosco. Às vezes a gente está numa situação que a gente acha assim: gente, é impossível. Não, esse negócio aqui... Não, Deus, desce aí do céu, vem aqui e resolve. Ou então a gente ora e às vezes assim, ai, parece que não tá tendo resultado, gente. Quanto mais eu oro aí é que o negócio fica pior. Ou então parece que nada acontece, né? Então assim, Jesus, ele fala. Só que o que acontece? Ele às vezes fala não aquilo que nós queremos ouvir, né? E tem o outro lado também, que Jesus fala, mas existem muitas coisas exteriores que impede nós de ouvirmos o falar do Senhor, né? Então, quando Jesus entrou ali na casa, ali para poder ver a filha de Jairo, tava cheio de gente, aquele alvoroço, aquele barulho, aquele negócio, e Jesus lá falando: gente, que é isso? Que tá acontecendo aqui? A menina não tá morta não, ela tá dormindo, e o povo rindo de Jesus, sabe? E o povo rindo de Jesus. Então, assim, às vezes nós podemos estar em alguma situação em que as pessoas, elas vão rir. Vão rir. Ah, isso aí não é filha de Deus? Poxa, por que tá nessa situação? Por que tá desse jeito, né? Mas eu não me importo. O importante é que Deus falou comigo. Amém. Jesus falou comigo. Amém. E eu preciso crer, né? Senhor Jesus. Amém.
E aqui, aí, né, Jesus vai falar no versículo 41, fala, Talitá cumi, que quer dizer, menina, eu te mando, levanta-te, né? Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos, então ficaram todos sobremaneira admirados, né? Senhor Jesus, esse andar aqui é muito interessante. Aqui, qual seria a atitude? Seria a atitude da menina. Jesus mandou ela levantar. Só mandou ela levantar, mas ela levantou e andou. Ela levantou e andou. Ela estava numa condição de morte. Ela estava numa condição de morte. E por ter ouvido a voz de Jesus, ela se levantou e ainda teve uma atitude de andar. E esse andar está relacionado com Mateus 14, 29, que é aquela parte ali que fala quando Jesus aparece aos discípulos, né? E aí Pedro fala que quer andar sobre as águas, né? E aí Jesus manda ele sair do barco e vir até ele. Então, ali Pedro anda sobre as águas, sobre o mar, que o mar representa os nossos problemas, as nossas dificuldades, né? Que aí quando no momento que ele olhou para a água, ele ficou com medo, o que aconteceu? Afundou. Então assim, mostrando, no momento que ela viu que Jesus estava ali, ela se levantou e andou. Ela não ficou questionando nada, entende? Tipo assim, ué, mas não tinha morrido, sei lá, o que aconteceu comigo? Ou ficou olhando para as pessoas que estavam em volta. Não, ela teve uma atitude, levantou e andou. Então mostrando que apesar, né, de às vezes nós estarmos em alguma situação difícil, nós não podemos nos prostrar, sabe? E ficar numa condição de morte, numa condição caída. Nós precisamos ouvir a voz de Deus. Amém. Nós precisamos nos levantar. Amém. E precisamos andar. Amém. Andar mesmo sobre os problemas. Sozinhos nós não conseguimos, mas nós temos o Senhor, né? Nós temos umas das outras, né? Senhor Jesus. E a próxima mulher seria, no próprio capítulo, né, Marcos 5, no versículo 24, fala da cura da mulher enferma, né? A cura da mulher enferma. A gente pode ler do versículo 24, né, que é a continuação, até o 31. Quem vai ler? Grande multidão seguia comprimindo. Aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecera a mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia, se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou, quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos, vês que a multidão te aperta e dizes, quem me tocou? Amém. Isso aqui é tremendo, como diz o Diego. É muito forte, porque é só, no versículo 24 fala, grande multidão seguia comprimindo-o. Não é que Jesus estava andando e, tipo assim, tinha muita gente, muita multidão, e ele tinha espaço para andar. Não, ele estava sendo comprimido, entende? Ele estava sendo apertado, ele estava ali sem espaço para andar. Então, o tanto de pessoas que não estavam tocando em Jesus, o tanto de pessoas que não estavam ali em volta de Jesus, mas ele reconheceu o toque de uma pessoa, né? Ele reconheceu o toque de uma mulher, porque ela não tocou de qualquer maneira. A multidão, as pessoas que estavam ali em volta, estava perto de Jesus, estava do lado dele, estava comprimido, mas eles tocavam de qualquer maneira. Essa mulher teve um toque especial. Ela tocou de uma maneira diferente, né? No versículo 26, fala muito padecer a mão de vários médicos. Olha só, a mulher ela estava sofrendo hemorragia durante 12 anos, né? E ela padecera a mão de vários médicos. Então, a mulher ela ficou 12 anos sofrendo e um monte de médicos. Então, tem um lado negativo aqui, né? Que nós precisamos aplicar para a nossa vida. Quando nós percebemos, né? Porque aqui está relacionado à vida. Hemorragia, sangue, perde sangue, você está perdendo vida, né? Então, quando nós precisamos estar atentos, quando que estamos, sabe? Quando a gente perceber que está perdendo a vida de Deus, sabe? A gente vai ficando triste, vai ficando angustiada, e eu não tenho mais vontade de orar, não tenho vontade de invocar, não tenho vontade de ir para reunião, não tenho vontade de nada. Isso aí são sintomas de alguém que está perdendo vida, né? Está perdendo a vida de Deus. E essa mulher, ela ficou 12 anos indo na mão de vários médicos.
Então, assim, nós conhecemos quem é o Deus que nós temos, né? Amém. Nós precisamos saber quem é o Deus que nós temos. Amém. Essa mulher, ela, ao invés de ter ido direto para Jesus, ela ficou 12 anos sofrendo, passando por mão de um monte de médico, né? Então, às vezes, nós tentamos resolver nossa situação indo, né, fazendo muitas coisas ou indo em várias pessoas, que não vai resolver o nosso problema, né? Claro, nós temos os irmãos que é muito importante, né? Mas nós precisamos até mesmo ver por detrás dos irmãos o Senhor. Por exemplo, eu tô, sei lá, com uma dor de cabeça aqui. Eu vou lá no remédio e tomo remédio para, né, para sarar a minha dor. Se eu tomo esse remédio se eu tomo no momento que eu tomar esse remédio, claro, eu creio que vai passar dor, mas eu preciso ter esse remédio como uma realidade, que é Cristo, né? Cristo é minha verdadeira cura, entende? Tomo o remédio, eu oro, Senhor, me cura através desse remédio, entende? Então, assim, por mais que nós possamos, né, usar vários métodos, várias coisas, muitas comunhões, mas sempre percebendo o Deus que há por detrás disso. Ah, resolvi uma situação, só foi eu ter comunhão com a Arlete, a situação resolveu. Não foi a Arlete, foi o Senhor através da Arlete. Vocês me entendem? Então, assim, essa mulher, de tanto ela ir nas mãos de médico, e 12 anos, imagina, né? Misericórdia. A gente, né, fica menstruada, sofre 3, 4 dias, fica aquela coisa que não aguenta mais. Imagina uma mulher 12 anos, Senhor Jesus, né? 12 anos. Então, assim, eu acho que de tanto ela passar para a mão de médico e viu que não aconteceu nada, aí caiu a ficha. Opa, existe um Jesus, né? Os médicos não resolveram nada, eu vou ter que ir até esse Jesus. E como é que eu faço para chegar até ele? Ó, a multidão, né? E aí ela tinha uma fé muito grande, até porque ela não tinha mais opção, né? Já foi até os homens, não tinha acontecido nada, então a opção dela no momento era ir até Jesus. E aí, quando ela foi até Jesus, o que ela falou? Se eu apenas tocar na orla da veste dele, eu vou ser curada. Uma questão de fé. Ela foi nos médicos, os médicos deveriam ter feito muitas coisas e não ajudou. Mas só dela apenas tocar na orla do Senhor, ela tinha fé que ia ser curada, né? Então não é que a orla de Jesus tinha poder ali, não. Talvez sim, né? Porque estava em Jesus. Mas a questão ali foi a fé. A fé de quem ela ia tocar. A fé de que a pessoa que ela ia tocar ia curá-la, né? Senhor Jesus. E o que eu acho mais interessante é que no versículo 30 fala, Jesus reconhecendo imediatamente que dele sairá poder, virando-se no meio da multidão, perguntou, quem me tocou nas vestes? Então aqui, Jesus reconheceu que alguém tocou nele, né? E aí no versículo 31 fala, responderam os seus discípulos, vês que a multidão te aperta e dizes quem me tocou? Você vai, Jesus, tá doido, né? Tanto de gente aqui te tocando, você não pergunta quem tá te tocando, como assim? Mas ele reconheceu que dele saiu poder, né? Quando nós tocamos em Jesus, sai poder, né? Nós somos revestidos de poder, de autoridade, né? Senhor Jesus. E aqui, eu acredito que é a mesma pergunta que o Senhor nos faz todos os dias, né? Ele, de manhã, o Senhor, e aí, quem vai me tocar hoje, né? Então, ele fica perguntando, quem me tocou? Quem me tocou? Né? Que possa responder, a Eliane me tocou, né? A Eliana, eu sou a Eliane, a Eliana me tocou, né? A Cida me tocou. Né? O Senhor, ele precisa reconhecer que nós o tocamos. Só que aqui, o que eu acho interessante é que a mulher, ela foi curada quando tocou. Então, às vezes a gente não vai ser, os nossos problemas vai resolver de imediato. Pronto, já tem um mês que estou jejuando, estou orando, estou invocando, estou indo para as reuniões e não está acontecendo nada. Então, isso aí não funciona. Nós precisamos tocar até algo acontecer, né? Senhor Jesus. Enfim, né? Muito rico. E eu acho que a última mulher, né? Seria no João capítulo 8, do versículo 1 ao 11, que fala da mulher adúltera. É isso mesmo? É. Só que aí eu só vou citar 3 versículos, não vou ler a história não, né? Que fala aqui da mulher adúltera. Aí fala no versículo 2, de madrugada voltou novamente para o templo. Olha só, Jesus, gente, olha isso, Jesus de madrugada voltou novamente para o templo e todo o povo ia ter com ele e assentado os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério e fazendo-a ficar de pé no meio de todos. Olha só,
buscar Jesus, eles não iam não, né? Agora, para julgar, até de madrugada eles faziam isso, né? Senhor Jesus. Então aqui Jesus, ele estava no templo, de madrugada. Então aqui tem vários pontos. Primeiro, mostrando que Jesus, ele é acessível, né? Porque ele estava ali acessível às pessoas de madrugada. Era de madrugada e ele foi ao templo. Segundo, as pessoas foram até o templo porque fala que Jesus foi lá para pregar. Se ele foi pregar, significa que tinha alguém. Então, Jesus não ia lá, né? Pregar para quem? Então, significa que tinha pessoas. Né? Então, mostrando que as pessoas ali, elas sabiam onde encontrar Jesus. Nós sabemos onde encontrar Jesus. A qualquer momento e a qualquer hora, né? Nós precisamos tomar essa atitude de ir. E aí, os fariseus, né? E os escribas chegaram, né? Levando a mulher. E aí a gente já conhece a história, né? Que Jesus fica com o dedinho ali, riscando o chão, né? E aí fala quem não tem pecado que atire-te a primeira pedra. E aí, no versículo 11, né, fala assim, ou melhor, no versículo 10. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe, mulher, onde são aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? No versículo 11, respondeu ela, ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus, nem eu também te condeno, vai e não peques mais. Então que seria a mulher adúltera, né? Ela no caso o pecado, né? Seria o adultério. E qual foi a atitude dela? No versículo 11 fala, ninguém, Senhor. Ela reconheceu Jesus como seu Senhor, né? Diante daquela situação, ela reconheceu Jesus como seu Senhor. Amém. Né? E nós precisamos todos os dias reconhecer quem é o meu Senhor. Né? Quem é o meu Senhor? Ó Senhor Jesus. E no versículo 2 também, que eu queria tocar um ponto, é que os escribas e fariseus foram lá, mas não para ouvir a pregação de Jesus. Eles foram lá para julgar. Então, a pergunta é, quando nós vamos para a reunião? Né? Nós vemos com que tipo de coração? Amém. Desfrutar do Senhor, ouvir a palavra, julgar, condenar, né? Às vezes a gente faz isso sem perceber. Você tá ali na reunião, ouvindo, poxa, essa irmã aí, sabe? Tipo assim, a gente precisa aprender a dominar nossos pensamentos, sabe, irmãos? Nós precisamos vir, estar aqui, mas para poder ouvir o Senhor, né? Ouvir o Senhor através dos irmãos. Amém. Senhor Jesus. E é isso, né? Acabou. Eu só queria, com relação às mulheres. Acabou. Aí eu só queria agora. A gente pode ler juntos, né? João capítulo 20. Amém, Senhor Jesus. Ó Senhor, João capítulo 20. Ó Senhor, amém. Amém. João capítulo 20, versículo 1. Podemos ler. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Versículo 11. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo. Então aqui, não vou contar a história, né? Só para fechar, que é uma mulher que de fato me impressionou muito. E aqui já não tem nada a ver com enfermidade, nada disso, né? É só um parêntese que Maria Madalena, ela foi ao sepulcro de madrugada, ainda à noite, né? Ela não viu a condição do tempo, do dia, nada. De madrugada, ela foi lá ver o Senhor. E olha só que interessante, Jesus já tinha morrido. E ela foi lá mesmo assim, entende? Porque ela cria que Jesus talvez iria ressuscitar, porque ele já tinha falado. Então não fazia sentido ela ir lá sem crer que Jesus ia ressuscitar, né? E aí ela foi lá e se correu, falou, né, para os discípulos, Simão Pedro e tudo. Aí eles foram lá, correram, Simão Pedro e foi o apóstolo João também. Aí viu que não tinha nada, pegaram e voltaram. Aí no versículo 11 fala, Maria, entretanto, permanecia. Ela permaneceu, mesmo ficando lá sozinha, sem ninguém acreditar nela,
Ela permaneceu. E a consequência dela ter permanecido está no versículo 14. Tendo dito isso, voltou-se para trás e viu Jesus em pé. Amém. A consequência de nós permanecermos, nós vemos o Senhor. Amém. Senhor Jesus, amém. Nós vemos o Senhor. Amém. E aí o Senhor deu uma incumbência para ela, no versículo 27, né? Vai ter com seus irmãos e dizer, subo para meu pai, né? E aí no versículo 18, então saiu Maria Madalena anunciando aos seus discípulos, viu o Senhor. Ela permaneceu, viu o Senhor e anunciou, né?